Cuidado, humano. Você esteve em coma por mais de 20 anos, comentou o supervisor alienígena preocupado. Os olhos de Aiden Reed foram atacados pela luz branca intensa enquanto a consciência o atingia como um trem de carga. A cabeça dele pulsava com a pior ressaca imaginável, e a boca parecia que ele tinha gargarejado areia. Cada músculo do seu corpo doía com uma dor profunda e penetrante. Um sinal claro de que ele havia permanecido parado por tempo demais. À medida que sua visão gradualmente se tornava mais nítida, ele percebeu que estava olhando para um teto desconhecido, liso e perolado, adornado com estranhos padrões geométricos que pulsavam suavemente com um brilho azul suave. Este não era seu apartamento. Na verdade, não se parecia com nenhum lugar que ele já conhecera. Que diabos? Ele grunhiu, sua voz rouca de desuso. Calma aí, humano. Uma voz melódica, tingida com um leve sotaque, interveio ao seu lado. Você esteve em coma por mais de 20 anos. Aiden virou a cabeça, sentindo a rigidez em seu pescoço, e se viu cativado pelo par de olhos mais extraordinário que já havia encontrado. Eles eram de um tom encantador de turquesa, com pupilas verticais que se dilatavam levemente à medida que se fixavam em seu olhar. Aqueles olhos cativantes pertenciam a uma mulher, ou pelo menos ela parecia ser uma. Sua pele brilhava com o tom profundo de um oceano tropical, enquanto seu cabelo curto e branco como a neve emoldurava um rosto que irradiava uma beleza de outro mundo. 20 anos. Ele pensou, lutando para se apoiar nos cotovelos. A mulher azul suavemente repousou a mão em seu peito. Por favor, não se force, ela pediu. Seus músculos foram mantidos em forma através de eletroestimulação, mas eles precisam de tempo para se readaptar. À medida que a consciência de Aiden se aguçava, ele notou o símbolo alienígena gravado em sua testa. Um desenho que se assemelhava a uma lua crescente, acompanhada por 3 estrelas cintilantes. Seu uniforme preto e justo se ajustava às suas curvas, acentuando uma silhueta distintamente feminina. Mas havia diferenças sutis que sugeriam uma forma não totalmente humana. Quem é você? Ele perguntou, sua mente correndo confusa. Onde estou? O que aconteceu comigo? Meu nome é Izara Nix, ela respondeu, seu olhar fixo em um display holográfico que piscou para a vida acima de seu pulso. Eu atuo como o supervisor médico desta ala de recuperação, situada a bordo da Celestial Harmony, uma estação médica interespécies que orbita a Terra graciosamente. Aiden fixou seu olhar nela, a expectativa crescendo pela piada que ele esperava. Quando não chegou, ele desviou sua atenção, observando a sala ao seu redor. Tudo ao seu redor era elegante, avançado e completamente estranho. Através de uma janela na parede oposta, ele avistou a curva inconfundível da Terra, suspensa contra a vasta escuridão do espaço. Caramba! Ele sussurrou, a realização surgindo nele. Você não é humana. Um leve sorriso brincou em seus lábios azuis enquanto ela falava. Sou Azuriana, vindo da constelação de Lyra. Estamos em contato diplomático com a Terra há cerca de 15 anos. 15 anos. Aiden repetiu, sua voz tingida de descrença. E eu estive fora por 20? Izara acenou com a cabeça, sua expressão mudando para uma de profunda preocupação. Você havia sido descoberto em criostase na nave de pesquisa abandonada conhecida como Prometheus. O nome atingiu Aiden como um golpe físico, liberando um torrente de memórias. A missão, a tripulação, o trágico acidente. Prometheus. Agora me lembro disso vividamente. Estávamos realizando testes em um motor FTL experimental. Durante o salto de teste, algo deu errado. Sua nave desapareceu sem deixar vestígios, e Azuria confirmou isso. Presumia-se que havia sido destruída, com toda a tripulação perdida, até que, de forma surpreendente, reapareceu na órbita da Terra há 3 semanas. Danificado, mas não quebrado, você se manteve como o único sobrevivente. Aiden fechou os olhos, lutando com a realidade avassaladora de tudo isso. Sua equipe, seus amigos, agora perdidos para sempre. 20 anos se passaram, e todos que ele conhecia teriam seguido em frente com suas vidas. Eles teriam envelhecido, talvez até falecido. Minha família? Ele perguntou suavemente. Informamos as autoridades na Terra sobre sua recuperação. Izara respondeu cautelosamente. Eles estão fazendo os arranjos necessários. A hesitação na voz dela revelou tudo o que ele precisava entender. O que quer que o aguardasse em casa estaria longe do que ele lembrava. Posso. Sua voz tremia. Posso pegar um pouco de água? Izara pressionou suavemente um painel ao lado de sua cama. Com um suave zumbido, um pequeno compartimento se abriu, revelando um copo cheio de um líquido claro. Ela o ajudou gentilmente a se sentar um pouco e levou o copo até seus lábios.
A água era fresca e doce, superando qualquer uma que ele já tivesse provado. Enquanto tomava um gole, ele aproveitou um momento para observar Izara com mais atenção. Apesar de suas características sobrenaturais, havia uma calorosa e reconfortante presença nela que o deixava à vontade. "Obrigado", ele disse, devolvendo o copo vazio. "Então, o que acontece agora?" "Agora", ela respondeu. "Começamos sua reabilitação. Seu corpo precisa se readaptar à consciência, e há 20 anos de história para você se atualizar." Ela fez uma pausa por um momento antes de acrescentar: "E eu serei sua cuidadora principal durante toda essa jornada." Pela primeira vez desde que despertou, Aiden sentiu um lampejo de emoção além da confusão e da tristeza. Uma centelha de curiosidade acendeu-se dentro dele, talvez até um vislumbre de esperança. "Sorte a minha", ele comentou com um leve sorriso. "Pelo menos eu tenho um rosto bonito para admirar enquanto navego por este corajoso novo mundo." As bochechas de Izara ficaram de um tom de azul mais profundo, traindo seu constrangimento. "Descanse agora", Aiden leu. "Amanhã começamos sua jornada de volta à vida." Quando a exaustão o dominou mais uma vez, o último pensamento de Aiden antes de se render ao sono foi que, se ele tivesse que acordar 20 anos no futuro, pelo menos a vista não era nada mal. Nos 3 dias seguintes, Aiden experimentou um notável ressurgimento de força. A avançada tecnologia médica a bordo da Celestial Harmony superava em muito tudo o que ele conhecia na Terra. E com os cuidados dedicados de Izara, sua recuperação progrediu a um ritmo impressionante. Seu tônus muscular é bastante notável para alguém que esteve inconsciente por 2 décadas, comentou Izara, guiando-o através de exercícios de fisioterapia na suíte de recuperação. Aiden respondeu com um sorriso, flexionando o braço orgulhosamente. "O treinamento militar é difícil de deixar para trás, parece." "O Prometheus era uma embarcação militar?" Izara perguntou, com os olhos turquesa dela se abrindo um pouco mais. "Não oficialmente", Aiden respondeu, percebendo como as mãos dela descansavam em seu ombro um momento a mais do que o necessário. "Oficialmente éramos uma equipe de pesquisa científica. No entanto, de forma não oficial, nosso trabalho tinha implicações estratégicas de longo alcance, particularmente em relação ao impulso experimental que estávamos testando." Izara acenou com a cabeça, sua expressão contemplativa. "Isso explica os visitantes que você receberá hoje", ela comentou. Visitantes, representantes do Comando Espacial Unificado da Terra, estavam ansiosos para falar com ele desde que ele recuperou sua estabilidade. Aiden não ficou surpreso com a persistência deles. Na verdade, ele já esperava a chegada deles até mesmo antes. "Deixe-me fazer um palpite ousado. Eles estão ansiosos para descobrir o destino de seu precioso protótipo." Entre outras coisas, Izara comentou enquanto o ajudava a se levantar. "A curiosidade deles parece estar especialmente aguçada em relação ao paradeiro do Prometheus nas últimas 2 décadas. Isso faz 2 de nós", Aiden murmurou para si mesmo. Assim que ele completou seus exercícios, Izara voltou com um conjunto de roupas limpas para ele. Era um macacão cinza simples, mas, para sua surpresa, era incrivelmente confortável contra sua pele. "Você se arruma bem, humano masculino", ela comentou com um toque de diversão. Ela o provocou de forma brincalhona enquanto ele saía do banheiro. Aiden notou o olhar avaliador dela e sentiu uma onda de confiança tomar conta dele. "Você sabe, para uma enfermeira alienígena, você não é exatamente difícil de olhar." A pele azul dela se aprofundou em tom ao redor das bochechas, revelando um toque de timidez. "Eu sou uma supervisora médica, não uma enfermeira. E você realmente não deveria flertar com sua cuidadora." "Por que não?" ele perguntou, dando um passo mais perto. "É antiético", ela respondeu, embora não tenha recuado. "Eu estive adormecida por 20 anos, Izara. Acredito que deixei muitas oportunidades escaparem." A atmosfera entre eles estalava com uma energia inegável. Por um breve momento, Aiden sentiu-se certa de que ela poderia dar um passo mais perto, unindo a distância que os separava. Mas, assim que a tensão atingiu seu auge, o toque da campainha da porta quebrou o silêncio, interrompendo a conexão entre eles. "Seus visitantes estão aqui", anunciou Izara, recuando com um toque de hesitação. "Estarei monitorando da sala ao lado." Enquanto falava, 2 homens em uniformes militares impecáveis fizeram sua entrada. Um era mais velho, distinguido por seus cabelos prateados e adornado com a insígnia de um general. O outro jovem tinha olhos afiados e calculistas que insinuavam seu histórico de inteligência. "Comandante Reed", disse o general, estendendo a mão em cumprimento. "Sou o General Harris do Comando Espacial Unificado da Terra."
Este é o Major Nielsen da Divisão de Inteligência. Aiden apertou suas mãos, sentindo a força de seus apertos firmes. Agora sou apenas Aiden, suponho. Minha comissão deve ter expirado há uma década. Mas então o Major Nielsen acrescentou: você foi promovido postumamente a capitão. Seu registro de serviço é nada menos que exemplar. Aiden riu secamente. Suponho que deveria me sentir lisonjeado. O General Harris fez um gesto em direção à área de assentos. Temos algumas perguntas sobre a missão Prometheus, se você estiver disposto a discutir isso. Eu tinha a sensação de que você faria isso. Enquanto se acomodavam em seus assentos, Aiden observou o Major Nielsen ativando um pequeno dispositivo que emitia um som suave e vibrante. Campo de privacidade, explicou o Major. Protocolo padrão. Aiden levantou uma sobrancelha em surpresa. Mesmo em uma estação médica aliada, ele pensou. Especialmente aqui, o General Harris disse solenemente. O que estou prestes a compartilhar com vocês é classificado no mais alto nível. O projeto Prometheus não estava apenas focado em alcançar viagens mais rápidas que a luz. Ele tinha como objetivo garantir a independência tecnológica da humanidade. Independência de quem? Harris questionou, seu tom enfatizando as aspas em torno da palavra. 15 anos atrás, quando os Azurians e outras espécies fizeram contato pela primeira vez, eles chegaram com uma variedade de ofertas, tecnologia médica avançada, soluções inovadoras de energia limpa e a promessa de intercâmbio cultural. No entanto, eles têm sido surpreendentemente relutantes em compartilhar sua tecnologia de propulsão ou sistemas de armas. Aiden lançou um olhar em direção à janela de observação, onde conseguiu distinguir a silhueta de Sarah. Estava claro. Você não confia neles. Estamos exercendo cautela, esclareceu o Major Nielsen. A Terra entrou em uma vasta comunidade galáctica, mas nos encontramos séculos atrás de muitas outras espécies. O Prometheus foi nossa ousada tentativa de preencher essa lacuna. E agora ela ressurgiu, com você como seu único sobrevivente. Harris continuou. Precisamos descobrir a verdade. Eu fiz minha pesquisa. Onde esse navio esteve nos últimos 20 anos? O que você testemunhou lá fora? Aiden franziu a testa, sua expressão carregada de incerteza. Eu gostaria de poder compartilhar mais, ele respondeu. Mas minha última memória clara é do salto de teste. Depois disso, tudo se tornou um borrão. Fragmentos de memórias, pesadelos assombrados, nada que fizesse sentido. Nielsen se inclinou mais perto, sua expressão era séria. Nossa equipe médica acredita que suas memórias podem ainda estar intactas, apenas enterradas sob a superfície. Gostaríamos de transferi-lo para uma instalação segura na Terra, onde você pode receber tratamento especializado. Você quer explorar minha mente? Aiden traduziu, sua voz firme. Queremos ajudar você a lembrar. Harris contra-atacou, com urgência impregnando suas palavras. Essas memórias podem ser cruciais para a segurança da Terra. Aiden sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação que não tinha nada a ver com o frio da sala. E se eu recusar? Aiden perguntou, observando enquanto os dois oficiais trocavam olhares. Isso seria lamentável, respondeu Nielsen cautelosamente, seu tom carregado de um aviso não dito. A tensão no ar era palpável, uma ameaça silenciosa pairando entre eles. Após um momento de contemplação, Aiden finalmente falou. Preciso de tempo para pensar. Harris acenou com a cabeça e se levantou. Você tem 24 horas para tomar sua decisão. Assim que eles saíram, Ezara voltou, seu rosto marcado pela preocupação. Embora eu não conseguisse ouvir a conversa deles, pude perceber que seus sinais vitais estavam alarmantes. Aiden analisou a expressão dela, lutando para entender o quanto poderia confiar nela. No entanto, havia algo em seus olhos turquesa, uma autenticidade que penetrava suas dúvidas e o atraía. Eles acreditam que eu possuo algum conhecimento crucial, ele disse, algo significativo o suficiente para que estejam prontos para ir a extremos, para extrair isso de mim. Os olhos de Ezara se arregalaram em alarme. Eles não podem fazer isso sem o meu consentimento. Eles não conseguem evitar rir amargamente. 20 anos é muito tempo, Ezara. Quem sabe quais são as leis agora? Ela se aproximou, sua mão azul e fria repousando suavemente em seu braço. Eu não vou permitir que eles te levem contra a sua vontade. A proteção do paciente não conhece limites de espécies. O medo protetor na voz dela despertou algo profundo dentro de Aiden, algo que ele não havia sentido há muito tempo. Sem pensar duas vezes, ele levantou a mão e acariciou suavemente o rosto dela, seus dedos deslizando sobre os padrões intrincados de sua pele azul. Por que você se importa com o que acontece comigo? Ele perguntou suavemente. A respiração de Ezara ficou presa em sua garganta enquanto ela encontrava seu olhar.
Eu me sinto responsável por você. É só isso? Seus olhos se encontraram e por um breve momento, tudo o mais. Os 20 anos que ele havia perdido, o futuro incerto à frente, as exigências implacáveis do exército, desvaneceram-se ao fundo. O que restou foi uma conexão inesperada e poderosa que nenhum dos dois podia ignorar. Não, ela sussurrou. Isso não é tudo. O ciclo noturno da estação havia começado, envolvendo os aposentos de Aiden em um suave brilho azul ambiente. Ele se acomodou na beirada da cama, lutando com o ultimato do exército que girava em seus pensamentos quando, de repente, a porta soou. Ezara entrou, sua típica roupa médica trocada por uma túnica prateada elegante que acentuava lindamente sua pele. Uma expressão de preocupação nublou suas feições e seus movimentos eram hesitantes. Você deveria estar descansando. Ela insistiu, embora seu tom revelasse que ela entendia que dormir era a última coisa em sua mente. É difícil encontrar paz quando você está enfrentando a iminente ameaça de uma cirurgia cerebral involuntária, Aiden comentou, gesticulando para que ela se sentasse ao seu lado. Ela se aproximou, e ele pôde sentir o calor inesperado que emanava de sua pele. Os azurianos tinham uma temperatura corporal mais alta do que os humanos, ele havia percebido. Preciso te contar uma coisa, Ezara disse, sua voz mal acima de um sussurro. Essa informação era algo que ela não estava autorizada a compartilhar. Aiden analisou sua expressão em busca de pistas. É sobre o Prometheus? Ela acenou com a cabeça, seus olhos turquesa fixos nos dele. Não foi descoberto apenas 3 semanas atrás, ela disse. Meu povo encontrou sua nave à deriva nas profundezas do espaço há quase 5 anos. A revelação atingiu Aiden como um golpe físico, deixando-o atordoado. 5 anos e você só está me contando isso agora? Ela insistiu com a voz tingida de descrença. O Alto Conselho Azuriano ordenou total sigilo. A nave diante de nós era diferente de tudo que havíamos encontrado. Seu casco estava adornado com marcas estranhas, intrincadas e desconhecidas, enquanto o sistema de propulsão havia sido alterado com uma tecnologia que parecia muito além das capacidades da ciência da Terra daquela época. O que você fez com isso? Naturalmente, nós o examinamos, mas encontramos um obstáculo significativo. A maioria dos sistemas estava bloqueada por protocolos biométricos que apenas a tripulação podia acessar. Infelizmente, o único membro da tripulação ainda vivo era você, preso em profunda criostase. Os pensamentos de Aiden correram enquanto ele ponderava a pergunta: por que retornar a nave à Terra? Não tínhamos escolha, respondeu Nocessara, seus dedos nervosamente brincando com a barra de sua túnica. 3 meses atrás, os sensores de longo alcance da Terra haviam captado a assinatura inconfundível do Prometheus. Eles insistiram em seu retorno imediato, referindo-se a tratados entre espécies como sua justificativa. Em vez de confessar que o havíamos possuído por anos, o Conselho orquestrou uma descoberta encenada. E foi então que tudo se encaixou para você, disse Aiden, enquanto as peças se juntavam. Para recordar o que lembro, o rosto de Ezara ficou de um tom de azul mais profundo. No começo, sim, eu fui selecionado porque liderei a equipe que examinou sua fisiologia, enquanto você estava em estase. No entanto, a voz dela foi diminuindo enquanto ela desviava o olhar, perdida em pensamentos. Mas o que Aiden estava fazendo ao estender a mão para ela? Eu nunca esperei que você fosse assim. Ela gesticulou vagamente em direção a ele, seus olhos percorrendo seu rosto e corpo de uma maneira que fez seu coração disparar. Os humanos em nossos registros são fascinantes, mas você é algo completamente diferente. Apesar da seriedade da conversa, Aiden se pegou sorrindo. Ele se sentia mais vivo, mais intenso. Estava buscando a palavra vibrante. O ar ao redor deles parecia se tornar mais denso com uma tensão não dita, envolvendo-os em uma energia palpável. Aiden gentilmente levantou a mão para traçar o símbolo em sua testa com a ponta do dedo. O que esse sinal significa? Ele perguntou suavemente. Ela explicou que representa minha casa e linhagem, sua respiração falhando enquanto o dedo dele deslizava pelo intrincado design. Também revela que estou sem vínculo. Sem vínculo? Aiden repetiu, com um toque de curiosidade na voz. É um jurion por estar solteira? Um pequeno sorriso dançou em seus lábios com a pergunta dele. Essencialmente, sim, ela respondeu. Bom saber, ele murmurou, sua mão se movendo suavemente para acariciar seu rosto. Ezara se inclinou para o toque dele, seus olhos se fechando lentamente. Isso era altamente irregular. Relacionamentos entre diferentes espécies eram sempre complicados. Sou um cara bem simples, Aiden disse aproximando-se. E depois de 20 anos congelado, não estou procurando nada complicado. Os lábios dele se tocaram timidamente no começo,
Mas logo o beijo se acendeu com uma fome insaciável. A boca dela irradiava calor, mais intenso do que o de qualquer humano. Aiden saboreou seu gosto. Uma sutileza doce entrelaçada com uma especiaria exótica que ele não conseguia identificar. À medida que o beijo se aprofundava, ele sentiu uma sensação de formigamento incomum em toda parte onde suas peles se tocavam, como se uma suave corrente elétrica estivesse fluindo entre eles, conectando suas próprias almas. Quando finalmente se afastaram um do outro, ambos ofegantes, os olhos de Izara brilhavam de espanto. Isso foi. Ela começou, sua voz se perdendo em admiração. Sim, Aiden respondeu, seu tom rouco de emoção. Eu mergulhei profundamente na fisiologia humana. Ela continuou, sua curiosidade evidente. Seus dedos deslizavam sobre os contornos do rosto dele, uma mistura de curiosidade científica e desejo inegável. No entanto, sentir foi uma experiência completamente diferente. Aiden riu suavemente. É essa a sua opinião profissional, doutora? Apenas pesquisa? Ela respondeu com uma seriedade fingida que rapidamente se desfez em um tom mais sombrio. Aiden, há algo importante que você precisa entender. As marcas na sua nave, elas não são apenas desenhos aleatórios. Elas correspondem a glifos antigos descobertos em vários mundos ao longo da galáxia. Mundos que existem isolados uns dos outros. A atmosfera leve desapareceu. Que tipo de glifos estamos falando? Izara perguntou. Sinais de aviso, ela respondeu. Todos se traduzem para algo como cuidado com o vazio. E sua nave? Ela se aventurou para um desses mundos. Aiden franziu a testa ao lembrar de uma memória vívida que surgiu em sua mente. Ele recordou uma escuridão envolta por estrelas como nunca havia visto. Uma sensação de imensa e antiga malevolência se aproximando dele. O Prometheus não está apenas perdido no espaço. Izara continuou, sua voz firme. Está em outro lugar completamente diferente. O que você experimentou lá alterou sua fisiologia em um nível celular. É por isso que senti uma preocupação tão profunda quando você acordou. Não sabíamos se você ainda seria você. E Aiden de repente perguntou, sua voz tingida de dúvida. Ainda sou eu. Izara segurou seu rosto em suas mãos. Sua expressão uma mistura cativante de ferocidade e ternura. Sim, ela afirmou. Não importa o que aconteceu. Não importa o que você testemunhou. Você ainda é humano. Você ainda é Aiden. Uma onda de alívio o inundou, rapidamente seguida por uma onda de gratidão e algo mais profundo, mais primal. Ele a puxou para perto mais uma vez, seus dedos entrelaçando-se em seu cabelo branco como a neve enquanto seus corpos se fundiam juntos. Não deveríamos, ela murmurou contra seus lábios, mesmo enquanto seus braços se envolviam em torno de seu pescoço. Provavelmente não, ele respondeu, plantando beijos suaves ao longo da curva delicada de seu queixo. Mas eu estive adormecido por 20 anos, Izara. Não consigo suportar desperdiçar mais um momento. O que se desenrolou a seguir foi uma jornada de exploração, revelando tanto diferenças quanto semelhanças. Foi um exame corajoso que refletiu as formas humanas enquanto introduzia uma tapeçaria de novas sensações e respostas. Os padrões na pele de Izara irradiavam um brilho encantador, iluminando a escuridão enquanto exploravam um ao outro com uma mistura de curiosidade e paixão. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados em lençóis que traziam as marcas da compatibilidade de suas espécies, Aiden olhou para o teto, sentindo uma profunda sensação de contentamento tomar conta dele, uma emoção que ele achava ter perdido para sempre. Sua milícia virá te buscar amanhã. Izara sussurrou suavemente com a cabeça apoiada em seu peito. O que você vai dizer a eles? Aiden soltou um suspiro pesado, o peso da realidade rompendo seu breve momento de paz. Não tenho certeza, ele respondeu, sua voz tingida de incerteza. Mas o que quer que esteja escondido na minha mente, o que quer que eu tenha vivido lá fora, posso sentir começando a se agitar. Aiden acordou sobressaltado, ofegante, seu corpo coberto de suor frio. O pesadelo pairava em sua mente, assombrosamente vívido. Ele havia testemunhado estrelas piscando uma a uma, enquanto algo imenso e antigo se desenrolava entre dimensões. Suas tendrils escuras se estendendo de forma ominosa em direção ao Prometheus. Aiden sentiu Izara se mexer ao seu lado, sua pele azul brilhando suavemente na luz fraca. O que há de errado? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. Ele se sentou, tentando acalmar seu coração acelerado. Eu me lembrei de algo sobre onde fomos. Instantaneamente, Izara estava completamente acordada, sua curiosidade científica acesa e afastando qualquer resquício de sonolência.
Ela se enrolou firmemente no lençol e alcançou um pequeno gravador na mesa de cabeceira. Diga-me tudo, ela insistiu. Seus olhos turquesa fixos intensamente nele. Aiden fechou os olhos, esforçando-se para capturar as imagens fugazes que dançavam em sua mente. Estávamos realizando testes no Drive FTL, planejando um salto simples para Alpha Centauri e de volta. Nada muito extravagante, ou assim pensávamos. Mas durante o salto, algo deu terrivelmente errado. Em vez de deslizar suavemente pelo espaço, nos encontramos rasgando-o. Enquanto ele recontava os eventos, as memórias surgiram, vívidas e nítidas, como se o ato de compartilhá-las estivesse trazendo-as das profundezas de seu subconsciente. Nós nos encontramos em um lugar que desafiava toda a lógica. As estrelas acima de nós estavam dispostas de maneiras que nenhum humano jamais havia testemunhado. Seus padrões eram alienígenas e desconcertantes. E então sentimos. Algo estava nos observando. Não era um navio nem um planeta. Era algo vivo, mas não vivo de nenhuma maneira que pudéssemos compreender. A expressão de Izara se escureceu com preocupação. A entidade, ela murmurou, sua voz tingida de inquietação. Você sabe sobre isso, não sabe? Ela fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. É apenas um mito, uma lenda, continuou, embora seu tom sugerisse o contrário. Textos antigos falam de seres que habitam entre dimensões, observando nossa realidade através das frágeis costuras do espaço-tempo. A maioria dos cientistas descarta isso como mera superstição. Aiden soltou uma risada amarga. Mas é real, ele pensou, e se comunicou conosco, não através de palavras, mas diretamente em nossas mentes. Ele estremeceu ao se lembrar da consciência alienígena que havia tocado a sua, vasta, fria e completamente desumana. Estava intrigado por nós, pela humanidade. Por eras, havia observado silenciosamente nosso universo, mas éramos os primeiros a cruzar inadvertidamente o limiar entre nossa dimensão e a sua. Izara se aproximou, repousando suavemente uma mão reconfortante em seu braço. O toque dela o ancorava, acalmando seu coração acelerado e mantendo o pânico à distância. O que ele desejava? Conhecimento, respondeu Aiden. Ele propôs uma troca intrigante. Nossa compreensão da existência física em troca de sua percepção sobre algo completamente diferente, algo que transcende os limites da física como a entendemos. E seu capitão, em descrença, aceitou a oferta. Éramos cientistas e exploradores, movidos por uma curiosidade insaciável. A oportunidade diante de nós era simplesmente extraordinária demais para ser ignorada. Aiden passou a mão pelo cabelo, um gesto de empolgação e descrença. A entidade havia se conectado ao computador da nossa nave, sifonando uma riqueza de informações. História humana, biologia, cultura, tecnologia. E então, em uma reviravolta impressionante, começou a fazer o upload de seu próprio vasto reservatório de conhecimento. Foi então que tudo tomou um rumo pior. Desculpe, convidado. Aiden acenou com a cabeça, sua expressão carregada com o peso da memória. Nossos sistemas simplesmente não conseguiam lidar. Os dados que encontramos eram muito estranhos, muito intricados. O navio começou a se desintegrar em um nível molecular. As pessoas começaram a mudar. Sua voz tremia ao recordar os gritos angustiantes de seus companheiros de tripulação. Seus corpos se torciam e contorciam enquanto o conhecimento da entidade reescrevia suas próprias células. Eu estava na sala de engenharia quando tudo começou. À medida que o sistema começou a falhar ao meu redor, ativei rapidamente os protocolos de emergência e me dirigi a um criopod. A última coisa que lembro é a IA da nave, iniciando o salto de emergência, de volta para a nossa dimensão. Izara ficou em silêncio por um momento, absorvendo minha história e as coordenadas deste local. Esta fenda no espaço-tempo. Elas ainda fariam parte do sistema de navegação do Prometheus? Se ele tivesse sobrevivido, então sim. Nesse momento, Aiden compreendeu o peso da realização. Era isso que todos buscavam, os militares, seu povo. Todos queriam localizar a entidade, um ser com um conhecimento que supera nossa compreensão. Azara sussurrou. A vantagem estratégica que isso oferece seria incalculável. Aiden segurou os ombros dela, seu rosto marcado pelo medo. Você não entende, ele insistiu. Essa entidade não é apenas um recurso a ser explorado. Não é maliciosa, mas é completamente alienígena. Sua própria existência está em forte contraste com a nossa. Izara estudou seu rosto atentamente. Você está com medo? Ela afirmou. Com certeza estou com medo. Ele confessou. Eu vejo meus amigos morrerem de maneiras que você nem consegue imaginar. Se qualquer uma de nossas espécies tentar entrar em contato com essa entidade novamente, ele deixou a frase no ar.
e as palavras não ditas pairaram no ambiente. Ezara desligou o gravador e o colocou cuidadosamente de lado. Devemos manter isso entre nós, pelo menos até determinarmos nossos próximos passos. O exército chegará em apenas algumas horas, Aiden a lembrou, seu tom sério. Eles não aceitarão não me lembro como resposta. Um sorriso brincalhão dançou nos lábios de Ezara. Então talvez devêssemos dar a eles algo mais em que se concentrar. Ela respondeu, seus olhos brilhando com travessura. Apesar da gravidade de sua situação, Aiden não pôde deixar de sentir um impulso de desejo ao ver a expressão no rosto dela. O que você tem em mente? Ele perguntou intrigado. A bioquímica azeriana é incrivelmente adaptável. Ela respondeu, aproximando-se até que seu corpo estivesse pressionado contra o dele. Eu poderia te dar um composto que iria temporariamente interromper seus caminhos de recuperação de memória recente. Você não estaria mentindo ao dizer que não consegue se lembrar. E os efeitos colaterais? O sorriso dela se alargou ainda mais enquanto ela falava. Eles incluem um aumento na frequência cardíaca, elevação da temperatura corporal e uma sensibilidade aumentada ao toque. Os dedos dela deslizavam pelo peito dele, explorando cada contorno com um toque delicado. Não era nada que um homem forte como Aiden não pudesse suportar. Ele agarrou a mão dela, levantando-a até os lábios com um sorriso brincalhão. Você realmente está sugerindo que compremos um tempo drogando-me até um estado de amnésia conveniente e excitação inconveniente? Seria incrivelmente persuasivo, ela comentou com um tom inocente, e certamente exigiria uma supervisão médica cuidadosa. Apesar de tudo o que havia acontecido, a entidade, os militares, o perigo que Aiden havia abandonado, ela hesitou, seu olhar firme. Alguém já mencionou que você não é como os outros médicos? Alguém já te disse que você é diferente dos outros pacientes? Ela perguntou, inclinando-se mais perto dele. Quando seus lábios se tocaram, Aiden sentiu uma sensação incomum na base de seu crânio, uma pressão, uma presença, como se algo distante os estivesse observando de longe. Aiden sentiu um arrepio percorrer sua coluna ao chegar a uma constatação surpreendente. A conexão forjada 2 décadas atrás estava longe de ser rompida. No fundo, ele sentia que ainda havia uma curiosa fascinação pela humanidade. Justo então, o alarme estridente rompeu o silêncio às 0300 horas, despertando abruptamente tanto Aiden quanto Ezara de seu sono passageiro. A iluminação da sala piscou para um tom urgente de vermelho, enquanto uma voz computadorizada ecoava pelo ar, anunciando violação de segurança na seção médica. Todo o pessoal, por favor, dirija-se às zonas seguras designadas. O coração de Ezra disparou. Isso não era um exercício padrão. Ele entrou em ação, seus movimentos instintivos apesar da fadiga persistente. Ela vestiu seu uniforme, seu dispositivo no pulso vibrando com atualizações do feed de segurança da estação. Eles estão vindo atrás de nós. Uma equipe tática completa. Instantaneamente, os sentidos de Aiden se aguçaram. Seu treinamento militar voltou à tona em sua mente, apesar das 2 décadas que se passaram desde que ele vestiu um uniforme pela última vez. Como eles descobriram? Ele perguntou com confusão estampada no rosto. Ezara jogou-lhe um conjunto de roupas, sua expressão séria. Scanners de energia, ela respondeu. Sua atividade cerebral durante a lembrança provavelmente ativou os sistemas de monitoramento deles. O Alto Conselho Azuriano tem estado atento a padrões neurais específicos ligados à entidade. Um grupo bastante paranoico, não é? Aiden murmurou enquanto se vestia com um macacão cinza escuro. Ezra, pegando um kit médico, respondeu, e com boa razão. Precisamos nos apressar. Eles vão isolar esta sessão em cerca de 3 minutos. Aiden a seguiu pelo corredor que parecia inquietantemente deserto. Onde está todo mundo? Ele sabia que a maioria do pessoal da estação se reunia no hub central durante o ciclo noturno. A ala médica, afinal, operava em grande parte de forma automatizada após o horário normal. Ela o guiou por um labirinto de passagens de manutenção. Seu conhecimento íntimo da disposição da estação provando ser um ativo inestimável. Aiden não pôde deixar de pensar. Você previu isso? Os lábios de Ezra se curvaram em um meio sorriso enquanto ele respondeu. Vamos apenas dizer que sempre tive contingências em mente. Ser designado a você não foi uma questão de acaso, Aiden. Eu escolhi assumir esse papel. Por que, você pergunta? Ela fez uma pausa em uma encruzilhada, olhando para seu dispositivo antes de decidir seguir pelo caminho da esquerda. Minha família se aprofundou nos textos antigos sobre a entidade por gerações. Assim que avistei as marcas na sua nave, percebi que as lendas eram de fato verdadeiras.
Minha curiosidade foi despertada e senti uma vontade irresistível de aprender mais. Então, eu sou seu projeto de pesquisa? Aiden perguntou com um toque de incerteza na voz. Ezra parou em seu caminho e se virou para encará-lo, sua expressão traindo um lampejo de medo. Você era até eu te conhecer. Ela levantou a mão para acariciar seu rosto e, naquele momento, comecei a entender a verdadeira essência da humanidade. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Então, o que somos? Eu perguntei. Notável, ela respondeu com uma simplicidade que me impressionou. Sua adaptabilidade, sua resiliência, essas qualidades definem você. A entidade escolheu sua espécie por um motivo, Aiden. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Antes que ele pudesse responder, a estação tremeu. As barreiras de emergência começaram a selar seções ao redor deles. Eles estão iniciando os protocolos de bloqueio, exclamou Ezra. Precisamos ir para a base de atracagem 7. O que há na base de atracação 7? Seus olhos turquesa se fixaram nos dele. Eles estavam a bordo do Prometheus, navegando pelos corredores da estação enquanto a IA disparava alertas de segurança em várias línguas. A atmosfera se tornava mais tensa a cada momento que passava, à medida que se aventuravam mais fundo nas áreas cada vez mais restritas. 2 vezes, eles se encontraram apertados juntos em alcovas de manutenção, escondendo-se de unidades de patrulha, seus corações batendo em sincronia. Por que minha nave está atracada em uma estação médica? Aiden sussurrou, sua voz mal acima de um sussurro enquanto sentia o corpo de Sarah pressionado contra o seu nos apertados limites do ambiente ao redor. Eles não o fizeram, ela respondeu suavemente. Foi movido para cá ontem para a sua recuperação de memória programada, aquela que os militares insistiram. Um timing conveniente, ou talvez um pouco conveniente demais, pensou Ezra. Quando finalmente chegaram à base de atracagem 7, Aiden foi dominado por uma onda de emoções ao ver o Prometheus. Apesar das marcas alienígenas gravadas em seu casco, a nave era inegavelmente humana em seu design, um verdadeiro testemunho da engenhosidade humana e do espírito de exploração. Ela é linda, murmuramos cativados por seu olhar. Aiden estava certo. Não podíamos deixar de notar o casco marcado e as seções modificadas onde a tecnologia azuriana havia sido integrada de forma impecável. Mas agora, ela era algo completamente diferente. A Doca, surpreendentemente desprotegida, levantou imediatamente as suspeitas de Aiden. Isto é fácil demais, ele comentou enquanto se aproximavam da escotilha da nave. Ezra não pôde deixar de apontar. O conselho não anteciparia que alguém se aproximasse da nave voluntariamente, especialmente depois do que aconteceu com sua tripulação. Como se estivesse em sintonia, a câmara de ar rapidamente reconheceu as biometrias de Aiden, abrindo-se com um sibilo enquanto equalizava a pressão. Dentro, a iluminação de emergência piscou, projetando sombras alongadas que dançavam pelos aposentos. Bem-vindo de volta, Capitão Reed. Uma voz familiar interveio. A IA da nave, Emma. Emma, você ainda está operacional? Aiden ficou surpreso. Operando com apenas 43% de capacidade, a IA explicou que seus sistemas haviam sido severamente comprometidos durante o incidente. Os técnicos de Azurian haviam feito tentativas de reparar os danos, mas não conseguiram acessar as funções principais sem a autorização necessária. Aiden trocou um olhar com Izara, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Enquanto isso, Emma selou meticulosamente todas as entradas da nave e ativou os protocolos de privacidade. Você reconhece minha localização? Aiden perguntou. Capitão Honor, os protocolos de privacidade estão agora ativados, veio a resposta. À medida que se aventuravam mais fundo no navio, Aiden foi envolvido por uma mistura peculiar de nostalgia e apreensão, como se estivesse voltando para casa, mas ao mesmo tempo entrando no desconhecido. Os corredores eram exatamente como ele os lembrava, mas havia um toque inquietante, como encontrar um rosto familiar distorcido em um sonho. A ponte deveria ter os registros de navegação, disse ele, assumindo a liderança. À medida que se aproximavam, a ponte parecia uma cena congelada no tempo, intocada, mas estranhamente fora de lugar. A estação de trabalho estava silenciosa e vazia, sua tela ainda exibindo as últimas leituras de 2 décadas atrás. Uma caneca de café estava abandonada ao lado de uma das consoles, seu conteúdo há muito evaporado em pó. Emma, exiba os registros finais de navegação antes que os protocolos de emergência fossem ativados, Aiden ordenou.
A tela principal piscou e ganhou vida, revelando uma complexa série de coordenadas e leituras que deixaram Aiden perplexo. Mas a reação de Izara foi diferente. Ela ofegou de espanto. "Isso não são apenas coordenadas", exclamou com os olhos fixos na tela enquanto começava a decifrar seu significado. "Elas são frequências dimensionais." Sua nave não apenas atravessava o espaço, ela vibrava em uma frequência específica que a permitia deslizar entre realidades. "Você consegue entender esse conceito?" Ela confessou que a pesquisa de sua família se aprofundava no reino da física multidimensional teórica. Essas leituras validam cada afirmação feita pelo texto antigo em relação ao domínio das entidades. Assim que estavam aprofundando sua exploração, um alerta de proximidade soou, rompendo o silêncio. "As forças de segurança entraram na baía de atracação", anunciou Emma, com urgência na voz. "Tempo estimado até que eles tentem uma invasão. 2 minutos." Aiden murmurou uma maldição entre os dentes. "Emma, este navio ainda pode voar?" "Acredito que a propulsão principal está fora de operação", respondeu a IA. "No entanto, os propulsores de emergência estão operacionais. Eles podem nos tirar da estação, mas não vão suportar um voo sustentado." "Isso vai ter que servir", disse Aiden, preparando-se para uma partida de emergência. À medida que a nave ganhava vida com um zumbido baixo, Azara se aproximou, seu rosto marcado pela preocupação. "Aiden, há algo mais que você precisa saber." O conhecimento das entidades não foi simplesmente baixado para o computador da nave. "O que você quer dizer com isso?" Ela explicou. "Os exames médicos que realizamos enquanto você estava em estase revelaram uma atividade incomum em seu córtex cerebral. Observamos padrões que correspondem a fragmentos do fluxo de dados capturados pelos sensores da sua nave durante o encontro." Aiden fixou o olhar nela, uma mistura de confusão e intriga em seus olhos. "Você está sugerindo que parte da entidade reside na minha mente?" Ela balançou a cabeça suavemente, esclarecendo. "Não a entidade em si, mas sim fragmentos de seu conhecimento. O cérebro humano é incrivelmente adaptável. Ele tem a capacidade de se reprogramar para abraçar novas informações. Sua estadia prolongada em criostase pode ter dado à sua mente a chance de absorver gradualmente o que teria deixado seus companheiros de tripulação atordoados." As implicações eram imensas, e assim que Aiden começou a compreender seu peso, a nave tremeu violentamente quando algo atingiu o casco. "Tentativa de violação em andamento", Emma anunciou com urgência. "Recomendo uma partida imediata." Aiden rapidamente assumiu a cadeira do capitão, suas mãos navegando pelos controles com facilidade prática. "Segure-se em algo", ele avisou a Zara, sua voz firme apesar da tensão. "Isso vai ser difícil." Quando o Prometeu se soltou de suas garras de acoplamento, Aiden foi envolvido por uma profunda sensação de certeza. O que quer que os aguardasse além da estação, quaisquer segredos ocultos que estivessem enterrados em suas memórias fragmentadas, ele e a Zara enfrentariam isso lado a lado. Naquela determinação compartilhada, ele encontrou uma força que fez toda a diferença. O salto de emergência era uma grande diferença em relação às transições FTL suaves e controladas que Aiden lembrava. Sentia como se estivesse sendo virado do avesso. Cada átomo em seu corpo gritando em protesto enquanto o Prometheus rasgava o próprio tecido do espaço-tempo. Alarmes soaram por todo o navio, seus gritos agudos ecoando enquanto os sistemas sobrecarregavam e falhavam em uma cascata caótica. A integridade do casco estava comprometida nas seções 3 a 7. Emma relatou, sua voz digital chiando com estática, revelando a urgência da situação. As barreiras de emergência foram ativadas. Os sistemas de suporte à vida estavam estáveis apenas nas áreas de comando e habitação. Aiden segurou firmemente a cadeira do capitão, seus nós dos dedos ficando brancos de tensão. Ao seu lado, Azara havia sido violentamente lançada ao convés durante a tumultuosa transição. Ele a alcançou, levantando-a suavemente em seus braços. "Você está machucada?" Ele perguntou, seus olhos buscando o rosto dela em busca de qualquer sinal de angústia. Ela balançou a cabeça, seu cabelo branco desgrenhado e selvagem. "Onde estamos?" Aiden perguntou, virando seu olhar para a tela de visualização. Ela piscou de forma errática por um momento antes de finalmente se estabilizar, revelando uma visão impressionante. Um planeta vibrante em tons de azul e verde, inconfundivelmente semelhante à Terra, apareceu à vista. Mesmo de sua considerável distância, as estruturas orbitais eram claramente discerníveis. "Emma, relatório de localização." Aiden ordenou, mas a IA respondeu com incerteza, incapaz de determinar as coordenadas precisas. As configurações estelares indicam a presença do sistema Epsilon Eridani.
de onde captamos sinais de transponder colonial humano emanando de um de seus planetas. Aiden, ainda em descrença, repetiu a informação. Isso está a mais de 10 anos-luz da Terra. Não havia uma colônia lá quando eu saí. Agora há, comentou Azara, examinando as leituras dos sensores. Um aumento significativo nessas assinaturas de energia. Justo quando começaram a processar esse desenvolvimento inesperado, Emma interrompeu com um anúncio urgente. Uma transmissão recebida da Força de Defesa Planetária. Protocolos de autenticação confirmados. A tela de visualização piscou e ganhou vida, revelando um homem de rosto severo vestido com um uniforme militar, fios de cabelo prateados em suas têmporas e suas feições marcadas pelo tempo mostravam os sinais de anos passados no comando. No entanto, foram seus olhos que tocaram uma corda estranhamente familiar, criando uma conexão inexplicável com um passado há muito enterrado. Embarcação não identificada. Você entrou em uma área restrita. Desligue os sistemas e prepare-se para ser abordado. O homem parou no meio da frase, sua postura autoritária mudando abruptamente para uma de choque e descrença. Aiden, é realmente você? Aiden olhou para o rosto à sua frente, uma mistura de familiaridade e estranheza. Alex, ele leu em voz alta, sua voz mal acima de um sussurro. Meu Deus. Os olhos do homem se arregalaram em descrença. Eles haviam falado sobre o retorno de Prometeu, mas ele nunca imaginou que seria assim. Como isso poderia ser possível? É uma história e tanto, irmãozinho, disse Aiden com a voz carregada de emoção. Embora eu suponha que você não seja tão pequeno assim. Alex, agora um oficial de alta patente na Força de Defesa Colonial que protegia este planeta, gritou ordens para alguém fora da tela antes de voltar toda a sua atenção para Aiden. Estou enviando as coordenadas para uma baía de atracagem segura. Vamos discutir tudo assim que você pousar. Seu olhar se voltou para Azara, estreitando-se ligeiramente. Sua companheira também é bem-vinda para se juntar a nós. Com isso, a transmissão terminou, deixando Aiden e Aizarra em um silêncio atônito. Seu irmão, Aizarra, finalmente disse, quebrando o silêncio. Ele está aqui. A mente de Aiden acelerou enquanto ele processava a notícia. Ele tinha apenas 19 anos quando eu fui embora, murmurou. Lembranças inundando sua mente do jovem que acabara de começar sua jornada na academia. Agora ele tem o quê? 39? 40? Aizarra acenou com a cabeça com um olhar cúmplice nos olhos. E claramente influente. Se jogarmos isso da maneira certa, pode funcionar a nosso favor. Aiden acenou com a cabeça, ajustando o curso da nave em direção às coordenadas que lhe foram dadas. À medida que o Prometeu se aproximava lentamente do planeta, ele sentiu a mão de Azara entrelaçar-se suavemente com a sua. Você está bem? Ela perguntou suavemente, a preocupação estampada em sua voz. Ele hesitou por um momento antes de responder. Eu não sei. O peso de 20 anos pesava em sua mente, um número que parecia quase impossível de compreender. Ver isso gravado no rosto do meu irmão traz uma realidade que eu não estava pronto para enfrentar. Os dedos de Azara se apertaram ao redor dos dele. Uma promessa silenciosa. O que quer que aconteça lá embaixo, estou com você. Sua simples declaração acende um calor no peito de Aiden. Um lampejo de esperança em meio à incerteza. Ele a puxou para mais perto, pressionando suavemente seus lábios em sua testa, onde o emblema de sua casa significava seu status de não vinculada. Obrigado, ele sussurrou. O pouso foi muito mais turbulento do que Aiden esperava, a nave danificada gemendo em protesto a cada manobra. Quando finalmente atracaram na baía, ele parou por um momento, reunindo seus pensamentos antes de enfrentar o que quer que estivesse além. Pronto? Azara perguntou. Tão pronto quanto eu posso estar, ele respondeu. Com isso, a eclusa se abriu, revelando um pequeno comitê de boas-vindas esperando por eles do lado de fora. 4 guardas armados estavam em posição de sentido, flanqueando Alex Reed, que aparentemente havia corrido direto de seu posto de comando. Por um longo momento, os irmãos se encararam, avaliando em silêncio as transformações que 2 décadas haviam gravado em cada um deles. Então, Alex deu um passo à frente e envolveu Aiden em um abraço apertado. Eu pensei que você estava morto, disse ele, com a voz embargada de emoção. Todos nós fizemos. Aiden, retribuindo o abraço com a mesma intensidade, respondeu. Eu quase estava. Ao se separarem, Alex direcionou seu foco para Azara, com uma expressão cautelosa. E você é? Ele perguntou. Com uma postura composta, ela respondeu. Eu sou Azara, a supervisora médica da Estação Harmonia Celestial. Alex observou a instalação azuriana, seu tom se tornando visivelmente mais frio. Você está longe de casa, Dr. Nix.
Ela respondeu sem esforço. Seu irmão também. Alex levou um momento para estudá-la, avaliando suas opções, antes de finalmente acenar com a cabeça. Devemos encontrar um lugar mais privado para conversar. Há tanto para vocês dois descobrirem. Ele os guiou pelo movimentado centro da colônia. Uma impressionante obra de engenharia humana que deixou Aiden maravilhado, apesar de seus esforços para permanecer calmo. Em apenas 20 curtos anos, a humanidade não apenas estabeleceu um posto avançado, mas também criou um vibrante assentamento. A arquitetura aqui fundia perfeitamente designs inspirados na Terra com adaptações inovadoras feitas sob medida para o único ambiente alienígena. Impressionante, não é? Alex comentou, observando a reação de Aiden. New Haven é nossa joia da coroa. A colônia humana mais distante e nosso auge de avanço tecnológico. Curioso, Aiden perguntou. Quantas pessoas vivem aqui? Com um sentimento de orgulho, Alex respondeu. Quase 200. Zirazo agora. Somos completamente autossuficientes, com nossa própria força de defesa, instalações de pesquisa e governança. Ao entrarem em um prédio seguro, Alex apontou que era o centro de comando de defesa. Uma vez dentro de uma sala de conferências privada, ele dispensou sua equipe de segurança, voltando toda a sua atenção para Aiden e Izara. Agora, disse ele, me conte tudo. Durante a próxima hora, Aiden compartilhou os fragmentos dispersos de suas memórias da missão Prometheus, o encontro assustador com a entidade e a experiência desconcertante de seu recente despertar. Enquanto falava, Izara interveio com detalhes cruciais sobre a descoberta do navio pelos azerianos e as complicadas complicações políticas que surgiram a partir disso. Alex ouviu atentamente, sua testa franzindo-se de preocupação à medida que a história se desenrolava. Então deixa eu entender isso direito. Ele resumiu assim que terminaram. Tanto o comando da Terra quanto o Conselho Azeriano estão atrás do que está na sua cabeça. E nenhum deles parece se importar com as consequências que isso pode ter para você. Essa é a versão resumida, Aiden reconheceu. Alex se recostou na cadeira, seus olhos se movendo entre eles. O que você pode não perceber é que temos lidado com incursões da dimensão das entidades nos últimos 5 anos. Aiden sentiu um frio percorrer seu corpo. Que tipo de incursões eles estavam enfrentando? A princípio, Alex as descreveu como meras anomalias espaciais, mas então ele revelou algo mais perturbador. Sondas de algum tipo. Recentemente, a situação havia se intensificado, com intrusões cada vez mais agressivas. Navios e assentamentos estavam ficando às escuras, e as pessoas estavam voltando mudadas de maneiras que faziam Aiden sentir calafrios na espinha. A entidade está à procura de algo ou talvez alguém. Izara sussurrou suavemente. Instantaneamente, os três entenderam a quem ela estava se referindo. Você precisa de proteção, Alex disse de forma direta. E nós precisamos das informações que você tem sobre essa entidade. Acredito que podemos ajudar uns aos outros. Ele caminhou até uma janela que oferecia uma vista ampla da colônia. Fique aqui esta noite, disse ele com a voz firme. Descanse um pouco. Amanhã vamos descobrir nossos próximos passos. Enquanto Alex se ocupava organizando seus aposentos, Aiden não pôde deixar de observar seu irmão, absorvendo os traços familiares que sempre foram uma fonte de conforto em meio à incerteza. O comandante confiante em que ele havia se transformado durante a ausência de Aiden era impressionante. O orgulho crescia dentro dele, mas ainda havia uma sensação inquietante de deslocamento. O irmão mais novo que ele havia deixado para trás havia florescido em um líder formidável, enquanto Aiden apenas havia flutuado pelos anos em um profundo sono. Os aposentos designados eram indiscutivelmente confortáveis, mas inegavelmente feitos sob medida para dignitários em visita. Luxuosos em cada detalhe, o quarto também contava com medidas de segurança discretas que insinuavam seu verdadeiro propósito. Assim que se viu sozinha, Izara começou a explorar o espaço com entusiasmo, sua curiosidade despertando um senso de admiração, enquanto ela se maravilhava com a variedade de comodidades humanas ao seu redor. Ela observou com interesse. Seu povo projeta para o conforto, enquanto testava a grande cama, claramente impressionada. O design azeriano, por outro lado, prioriza a eficiência em vez do prazer sensorial. Aiden acenou com a cabeça em concordância, um leve desejo crescendo dentro dele enquanto a observava. É uma das nossas melhores qualidades, ele respondeu, cativado pela presença dela. As revelações e perigos do dia haviam tecido uma tensão entre eles que ansiava por liberação. Como se pudesse sentir seus pensamentos, Izara se aproximou dele com uma graça deliberada.
Estamos seguros por enquanto, ela murmurou, sua voz mal acima de um sussurro. Sem monitoramento, sem perseguição, apenas nós dois. Aiden a puxou para mais perto, suas mãos explorando suavemente os contornos de seu corpo sob o uniforme justo. Apenas nós, ele repetiu, um humano e uma azeriana, escondidos de ambos os seus mundos. Encontrando consolo um no outro, ela comentou, seus olhos turquesa se aprofundando com desejo. Seus lábios se encontraram em um beijo que rapidamente se intensificou, as mãos explorando com crescente urgência. Os padrões intrincados na pele de Izara começaram a brilhar com sua excitação, emitindo um suave brilho azul na sala pouco iluminada enquanto eles caíam juntos na cama. Após o ocorrido, Aiden estava entrelaçado nos lençóis, com a cabeça de Izara suavemente repousando em seu peito. Uma sensação de clareza o envolveu. Um sentimento que ele não conhecia desde que saiu do coma. Não importava quais desafios o amanhã poderia trazer, ou quais segredos ocultos ainda pairavam nas sombras de sua mente fragmentada, ele percebeu que não precisaria enfrentá-lo sozinho nunca mais. E isso mudou tudo. A manhã começou com um suave toque do sistema ambiental do quarto. Aiden despertou para encontrar Izara aconchegada contra ele, sua pele azul brilhando suavemente na suave luz da aurora que entrava pela janela. Por um breve momento, ele se viu cativado pela visão dela dormindo, surpreso com a rapidez com que ela havia se entrelaçado no tecido de sua vida. Justo então, uma leve batida na porta quebrou a tranquilidade. Era Alex, parado do lado de fora em seu uniforme, com o rosto marcado por uma expressão séria. Precisamos conversar, ele disse. Ambos. Encontre-me no centro de pesquisa em 1 hora. O centro de pesquisa era uma visão impressionante. Um complexo extenso aninhado na borda da colônia, integrado de forma harmoniosa nas formações rochosas naturais do planeta. A segurança era excepcionalmente rigorosa. Múltiplos pontos de controle, escaneamentos biométricos e guardas armados estavam posicionados a cada esquina. Antecipando possíveis problemas, Aiden perguntou enquanto eles navegavam por mais uma porta de segurança. É sempre assim? Ele perguntou. Sempre, Alex respondeu com um tom sério. O que estamos fazendo aqui é muito importante para correr qualquer risco. Ele os guiou para um vasto laboratório movimentado com atividade, enquanto dezenas de cientistas trabalhavam diligentemente em suas estações. No centro da sala erguia-se um dispositivo notável, diferente de tudo que Aiden já havia encontrado. Era uma estrutura imponente de anéis interligados e condutores de energia pulsante, zumbindo com um poder quase contido que preenchia o ar com uma antecipação elétrica. O que é isso? Izara perguntou, sua curiosidade científica transparecendo. Nós chamamos de barreira, Alex respondeu. Ela foi projetada para selar as fendas dimensionais permanentemente. Ele então os apresentou à doutora Lydia Armstrong, a cientista principal do projeto. Ela era uma mulher de olhar perspicaz, com cabelos escuros mesclados de grisalho, exalando um ar de inteligência e determinação. Temos coletado dados dos locais de incursão por anos, explicou o Dr. Armstrong, enquanto convocava exibições holográficas das anomalias. Cada um deixa para trás partículas traço que carregam assinaturas quânticas distintas. Ao examinar essas assinaturas, identificamos as frequências dimensionais que a entidade utiliza para infiltrar nossa realidade. Então esse dispositivo pode bloquear essas frequências? Aiden perguntou. Em teoria, respondeu Alex. Mas encontramos um obstáculo significativo. A barreira exige calibração por alguém que tenha experiência de primeira mão com as entidades daquela dimensão, alguém cuja mente tenha sentido a influência delas. O peso dessa implicação pairava no ar entre eles. Você precisa de mim, Aiden afirmou de forma direta. Sim, Dr. Armstrong confirmou seu tom firme. Seus padrões neurais contêm exatamente o que precisamos para finalizar a sequência de calibração. Aiden percebeu uma ressalva não dita pairando no ar, o que o levou a insistir mais. Alex e o Dr. Armstrong trocaram um olhar cúmplice. Mas esse processo está repleto de perigos, confessou Alex. A interface neural que criamos usará essencialmente seu cérebro como um modelo, mapeando suas conexões únicas para a dimensão da entidade. As implicações podem ser severas. Na verdade, ele se refere a algo mortal, Izara interveio, sua formação médica imediatamente percebendo o eufemismo. Você está pedindo para Aiden se sacrificar. Não necessariamente, Dr. Armstrong contra-atacou. A fisiologia humana normal não poderia suportar o processo. Isso é verdade. Mas Aiden não é mais apenas um humano comum, é? A entidade o transformou em um nível celular.
Os olhos de Izara se arregalaram enquanto ela absorvia o peso dessa revelação. A peculiar atividade neural observada durante sua criostase era intrigante. Seu cérebro estava ativamente se adaptando à influência da entidade, forjando novos caminhos para processar as informações que chegavam. Precisamente, Dr. Armstrong comentou que acreditava que ele tinha uma boa chance de sobreviver ao processo de calibração. Pode ser, Aiden repetiu, sua voz carregada de preocupação. Essas não são grandes chances. São as únicas chances que temos, Alex respondeu suavemente, seu olhar distante. As incursões estão aumentando. Apenas no mês passado perdemos um posto avançado inteiro, 300 vidas. Alguns foram mortos, enquanto outros, bem, foram transformados em algo irreconhecível, algo que não se parecia mais com a humanidade. Aiden sentiu o pesado fardo de sua decisão pesando sobre ele. 2 décadas atrás, ele havia sido um cientista e explorador apaixonado, movido por uma curiosidade insaciável. Agora, no entanto, ele se via diante de uma escolha assustadora. Arriscar tudo em nome de uma colônia que mal conhecia. Ele olhou nos olhos turquesa de Izara, que refletiam a turbulência dentro dele. O que você acha? Ele perguntou buscando sua opinião. Após um momento de contemplação, ela respondeu pensativa. Acredito que não cruzei linhas de espécies e traí meu governo apenas para ficar de braços cruzados e ver você jogar sua vida fora. Ela lançou um olhar para o Dr. Armstrong, uma centelha de esperança acendendo dentro dela. Deve haver outra solução, ela insistiu. Talvez um buffer ou algo que pudesse ajudar a mediar a carga neural? Dr. Armstrong hesitou, contemplando sua sugestão. Em teoria, poderíamos ajustar a interface para aliviar parte da pressão, ele respondeu pensativamente. No entanto, precisaríamos de uma consciência secundária que tenha uma arquitetura neural compatível. Use-me, Azara disse sem hesitar. Absolutamente não, Aiden protestou veementemente. Os caminhos neurais izarianos são muito mais robustos do que os dos humanos. Ela retrucou. E eu estudei a influência dessas entidades na sua fisiologia mais a fundo do que qualquer outra pessoa. Sou a escolha lógica, Aiden insistiu, sua voz tingida de preocupação. É muito perigoso. Izara segurou suas mãos, sua expressão cheia de medo. 20 anos atrás, você se aventurou no desconhecido porque acreditava na exploração e na descoberta. Agora, estou pedindo que você confie em mim e me deixe ficar ao seu lado enquanto enfrentamos esse desafio juntos. A determinação brilhando em seus olhos só era rivalizada pelas profundas emoções que estavam ocultas sob a superfície. Nesse instante, Aiden compreendeu que o que estava florescendo entre eles era muito mais do que mera atração ou uma aliança temporária. Ele nunca havia antecipado descobrir algo assim, especialmente ao lado de alguém de outro mundo. Após um momento de contemplação, ele finalmente se pronunciou. Tudo bem, mas ou fazemos isso juntos ou não fazemos nada. Com isso, as próximas 12 horas se tornaram um turbilhão de preparativos frenéticos. A doutora Armstrong e sua equipe adaptaram habilidosamente a interface neural para se adequar às fisiologias únicas, tanto dos humanos quanto dos azurianos. Enquanto isso, Alex assumiu a responsabilidade de coordenar com as forças de defesa da colônia, preparando-se para qualquer possível retaliação da entidade. À medida que a noite caía, Aiden e Azera se encontraram sozinhos em uma sala de preparação, vestidos com trajes de interface especializados, projetados para conectá-los ao dispositivo de barreira. Um leve traço de dúvida brilhou nos olhos de Aiden, levando Azera a perguntar sobre suas preocupações. Você está tendo dúvidas sobre salvar a colônia? Ela perguntou, percebendo sua expressão contemplativa. Sem hesitar, Aiden se aproximou, seus dedos traçando suavemente os padrões luminosos que adornavam seu rosto. É sobre correr riscos por você, ele disse, sua voz firme e sincera. Ela se inclinou para o toque dele, sentindo um calor se espalhar por seu corpo. Em Azurian, temos um conceito chamado entrelaçamento de almas, ela continuou, seus olhos brilhando com o peso de suas palavras. É a crença de que certos seres estão destinados a se encontrar, transcendendo o tempo e o espaço, seus destinos eternamente entrelaçados. Isso soa romântico, comentou Aiden, com um leve sorriso brincando em seus lábios. Bem, ela respondeu, seus olhos brilhando de diversão. Na verdade, é considerado um princípio científico. Entrelaçamento quântico no nível da consciência. Então é isso que somos, entrelaçados? Eu acredito que sim, ela sussurrou suavemente. Como mais podemos explicar a conexão entre um humano e um azuriano?
reunidos após 2 décadas através do vasto vazio. O beijo deles foi terno, mas estalava com todas as emoções não ditas que palavras nunca poderiam capturar. Medo e esperança entrelaçados, apresentando uma promessa de algo que nenhum dos dois ousou imaginar quando Aiden abriu os olhos pela primeira vez na sala médica. Ao entrarem na câmara de calibração, um silêncio inquietante os envolveu. O colossal dispositivo de barreira pairava ominosamente acima das plataformas de interfaces gêmeas, projetando uma sombra que parecia ecoar sua incerteza. A doutora Armstrong e sua equipe observavam atentamente de uma sala de controle fortificada, enquanto Alex fazia a segurança ao lado de uma equipe de segurança. Com as interfaces neurais ativadas, a voz do Dr. Armstrong ressoou pelo sistema de comunicação, iniciando a sequência de calibração em 3, 2, 1. A conexão ganhou vida, imediata e avassaladora. Aiden sentiu sua consciência se expandindo, tocando suavemente a mente de Azara antes de ir mais longe, mergulhando na frequência dimensional embutida em seu cérebro alterado. Uma torrente de imagens surgiu através dele, estrelas diferentes de qualquer uma encontrada no espaço humano, imensas geometrias que desafiavam a compreensão e a entidade em si, antiga, inquisitiva e completamente alienígena. Ao longo da provação, ele podia sentir a presença de Azara o ancorando. A mente dela se entrelaçava perfeitamente com a dele, trabalhando em perfeita harmonia para canalizar o conhecimento dimensional nos sistemas de barreira. A dor era excruciante, mas permanecia suportável com ela ao seu lado, compartilhando o peso do fardo. A consciência deles se entrelaçava, oferecendo apoio mútuo enquanto navegavam pela pressão de sua tarefa. Calibração a 60%, Dr. Armstrong relatou, sua voz firme enquanto observava as frequências dimensionais se alinhando. Aiden sentiu uma mudança na atmosfera, percebendo que a entidade estava se tornando ciente de suas ações. Uma onda de atenção se voltou para New Haven, à medida que a curiosidade aumentava sobre a barreira que estava surgindo entre as realidades. Estava claro que ele havia antecipado sua chegada. Alarmes soaram por toda a instalação, sinalizando a detecção de fendas multidimensionais se abrindo ao redor da colônia. Calibração a 80%. A voz do Dr. Armstrong rompeu a tensão, transmitindo urgência. Precisamos completar a sequência antes que as fendas se formem completamente. Aiden podia sentir-se se afastando, a influência da entidade puxando as bordas de sua mente. Justo quando o desespero ameaçava consumi-lo, a consciência de Azara envolveu a sua força fluindo para ele como uma tábua de salvação. Fique comigo, a voz dela ressoou em sua mente. Estamos quase lá. Juntos, eles navegaram pela sequência final de calibração, suas mentes entrelaçadas, criando o template ideal para as frequências dimensionais da barreira. Com a calibração completa, o Dr. Armstrong anunciou, ativando a barreira. O dispositivo se encheu de energia, seus anéis girando cada vez mais rápido até se fundirem em um feixe sólido de luz. Uma onda de energia irradiou para fora da instalação, varrendo a colônia e se estendendo muito além. Aiden e Azara sentiram as fendas dimensionais se fechando uma a uma, enquanto a barreira se solidificava, selando a fronteira entre suas realidades. A interface desligou, deixando-os sem fôlego em suas plataformas individuais. As equipes médicas correram para dentro, mas o olhar de Aiden estava fixo apenas em Azara. Com determinação, ele se levantou com dificuldade e se dirigiu à plataforma dela, envolvendo-a em um abraço apertado. Conseguimos, ele sussurrou encostando sua testa na dela. Nós fizemos e ela concordou. Seus padrões brilhavam com uma mistura de exaustão e triunfo. Nos dias que se seguiram, eles começaram a se recuperar, sendo monitorados de perto pela equipe médica vigilante da colônia. A barreira permaneceu firme, sua assinatura de energia estável e autossustentável. Nenhuma nova incursão havia sido detectada, e pela primeira vez em anos, a colônia começou a respirar aliviada. Apenas uma semana após a calibração, Alex os descobriu em um deck de observação, olhando para a movimentada praça central de New Haven. O conselho anunciou oficialmente a oferta de uma nova cidadania, informou Aiden, juntamente com o status diplomático para Azara, seus heróis da colônia. E quanto à Terra? Aiden perguntou. Alex sorriu para Riley. O comando da Terra está lentamente aceitando o fato de que sua tecnologia classificada agora está protegendo uma colônia que eles mal reconhecem. Eles concordaram em retirar todas as acusações relacionadas ao incidente Prometheus em troca de sua expertise técnica. Quanto ao Alto Conselho Azuriano, Sarah perguntou.
Eles ainda estão insistindo no seu retorno? Alex admitiu que sim, mas a influência deles está diminuindo. Era inegável. Agora estavam sob a proteção colonial. Ele havia confiado a eles autorizações de segurança e designado alojamentos, preparando o terreno para uma nova vida a ser forjada. À medida que o crepúsculo descia sobre New Haven, Aiden e Azara estavam lado a lado na janela de observação, olhando para as estrelas desconhecidas que brilhavam acima da colônia que haviam lutado para salvar. 20 anos em coma, Aiden refletiu, e eu acordo para um mundo transformado. Nem tudo, Sarah disse, traçando suavemente os contornos agora familiares de seu rosto. Algumas coisas permanecem constantes através do tempo e do espaço. Como assim? Ele perguntou, a curiosidade brilhando em seus olhos. Como a adaptabilidade humana? Ela respondeu, um sorriso iluminando seu rosto. Como sua incrível capacidade de enfrentar o desconhecido e sair ainda mais forte. Ele sugeriu puxá-la para mais perto, e ela concordou prontamente, seus padrões irradiando alegria enquanto seus lábios se encontravam. Além das barreiras, uma assinatura de energia pulsava suavemente na alta atmosfera. Este escudo era uma fusão notável da engenhosidade humana, da ciência azuriana e do extraordinário laço entre um homem deslocado no tempo e o alienígena que o havia despertado para uma nova existência vibrante entre as estrelas.